Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma tarde de oração. Seria a nossa sexta-feira orante, mas está sendo sábado orante. Eu estou aqui fazendo esse vídeo ao vivo, enquanto estou aguardando as minhas amigas que vão chegar para a gente fazer uma reunião sobre a música. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que estiver agora assistindo ao vivo, né? É um vídeo ao vivo, convido todos vocês para estar aqui comigo, né? Mande aí o seu joinha, mande o seu amei, gostei, uma frase, né? Que a gente está aqui ao som de Celine Borges, né? Orar é amar, amar é orar. Só uma confusão que faz na nossa cabeça, que a gente fica pensando a grandeza que teve a autora dessa música quando compôs, e pensar, que coisa maravilhosa. Orar é amar, amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar, entendeu? Então assim, nas nossas tardes de oração, momentos orantes, o que é o meu desejo, do meu coração, é conseguir tirar você de dentro do seu conforto, de dentro do seu eu, e projetar você, para que você, se projetando, se veja e veja Deus, aquele que te ama o tempo todo. Enquanto isso, eu estava lendo aqui o Evangelho de hoje, que é muito interessante. Vamos começar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu invoco neste momento que o Teu Espírito Santo me ilumine. Ilumine a todos nós, a todos aqueles que vão assistir ao vivo ou depois. O nosso vídeo está ao vivo, mas neste momento pode ter muita gente com muito compromisso, né? É um momento de sábado à tarde, é um momento nosso de oração. Depois que eu terminar, eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, né? Em Dalila, tia Dalila de Fátima, e vou deixar também no Face para você assistir. O nosso momento orante é muito importante. É muito importante a gente manter a nossa fé. É muito importante a gente se manter vivo na oração. Porque Jesus nos convida a sermos palavra. Então, esse momento que a gente ouviu aqui, ao som de Celine Borges, a gente ouviu aqui, orar é amar. Eu gosto muito dessa música. Tentando aqui buscar de novo, mas não tem problema. A proclamação do Evangelho de hoje, segundo Mateus. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. Jesus, ele olhava bem no olho e falava: vou curá-lo, né? Ele tinha certeza do que estava falando. O oficial respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize-me uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Gente, olha que poder. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé.
Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino de Deus, no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito sério. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir. Levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavras da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, boa tarde para você que chegou agora. A gente hoje começa falando da fé. O que importa é a fé. E eu estou sendo provada, né? A fé da pessoa é provada na tempestade e na bonança. Para quem já me conhece sabe do meu problema, minhas mãos já cruzam. Eu já posso rezar com as mãos assim, Eu consigo levantar os meus braços. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor me proporcionou a cura. A sogra de Pedro foi curada com o toque da mão de Jesus. Aquele chefe poderoso do exército, soldado, né? Ele nem precisou que Jesus fosse à casa dele. E ele se manifestou: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. A gente professa essa fé até hoje. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salva. Gente, a força desta oração é muito grande. Este homem era um cara que tinha uma fé diferente. Bastava Jesus falar e ele acreditava. No entanto, ele era um soldado. Ele não era um monge, um profeta, uma pessoa que estava lá dentro todo o tempo. Não, ele era um soldado. E ele professou essa fé. Senhor, apenas uma palavra tua basta. O meu empregado ficará curado. Então, repita comigo: Senhor, apenas uma palavra tua basta, que eu serei curado. Olha, chega diante do Santíssimo. Chega diante do teu Senhor, ajoelhe-se e conversa com Deus, como eu estou aqui conversando com você. Não precisa fazer escândalos, não precisa andar mancando, se rastejando para todo mundo ver que você tem fé. Não. Deus, Ele conhece o teu coração. Conhecia o coração daquele soldado. E Jesus disse: muitos que se dizem com fé irão para as trevas, para o fogo. Este homem professou uma fé que pouca gente que segue a Jesus tem. Então, você acredita em Deus? Meu irmão, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus pode tudo na minha vida, pode tudo na minha casa. E os meus problemas, eu não tenho o hábito de contar para as pessoas. Por isso, por muito tempo, né, que eu estou aqui com problema, né, no meu ombro esquerdo, e agora estou muito melhor, ninguém ficou sabendo. Porque eu não tenho o hábito de contar. Eu guardo tudo aqui dentro.
Maria guardava tudo no seu coração. E eu aprendia a fazer isso, guardar tudo. Só que a gente tem que ter um cuidado com este guardar tudo no seu coração. Maria guardava as partes boas. A gente também deve guardar as partes boas do nosso coração. Olha, guarde os momentos de alegria, guarde os momentos de fé, guarde as lembranças boas, guarde Jesus no seu coração. Olha só, a ironia, né? Para quem gosta de uma boa piadinha, né? Olha onde Pedro levou Jesus, na casa da sogra. A sogra de Pedro estava na casa dele, né? Então vamos aqui apelar para uma piadazinha, né, de última hora. Hoje em dia a gente brinca muito com isso. Pô, a sogra de Pedro estava com febre. Pedro era amigo de Jesus. Pelo amor de Deus, não toca essa mulher aí, porque ela vai ficar curada. Ela é minha sogra. Perdão. Eu sou sogra, tá, gente? E eu faço essa piada com os meus genros. Mas Jesus estava na casa de Pedro, onde estava presente a sogra de Pedro. Isso mostra que Pedro tinha um respeito pela família. Ele levou Jesus aonde as pessoas precisavam dele. E aquele homem de muita fé professou uma fé que pouca gente tem. A fé viva. A fé que não precisa ver. Eu não preciso ver Deus descer aqui assim no modo mágico para eu acreditar que Ele existe. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Ele está na minha casa. Eu sei que Ele está com meu pai, com a minha mãe, num plano muito melhor. E eu creio nisso. Porque se eu não acreditasse que o meu pai e minha mãe estão no reino de Deus, num plano de paz e de tranquilidade, eu não teria essa tranquilidade. Eu não teria essa alegria. Olha só, lá no fundo do meu vídeo aqui, ó, você está vendo as flores. Foram as flores da minha mãe, ela que plantou. Ali vocês estão vendo ali uma piscina, porque essa piscina, ela foi arrumada para mim, porque eu preciso de fisioterapia, né? Minha mão hoje está muito melhor, glória a Deus por isso. Eu vou sair daqui da minha sala e já vou caminhar para um outro lugar, porque tem o meu vizinho aqui tocando um som que não condiz muito com a nosso momento orante, né? Então eu vou vir para cá, onde podemos nos sentar e continuar conversando. Então, a fé a gente tem que levar muito a sério e a gente precisa botar em prática. A fé daquele centurião mostrava assim: não precisa tocar em mim, porque a tua palavra me cura. A tua palavra, Senhor, ela me cura, ela cura a minha casa. A tua palavra, Senhor, é tudo na minha vida. Eu não preciso que alguém venha e traga pessoalmente na minha casa, que aqui está Jesus aqui, ó, vai ser curado, todo mundo olha para cá. Não precisa disso, não. Não precisa aquele alvoroço, todo mundo tumultuado. Jesus, ele fugia das multidões, mas ele falava ao povo, ele tinha piedade, tinha misericórdia, porque ele sentia quando alguém estava sofrendo. A missão de Jesus foi clara. Foi fazer tudo pelos pecadores. Entregar a cruz. Entregar a humilhação. Jesus faria tudo o que estivesse em suas mãos pela nossa salvação. Cara, olha só o poderio que é Jesus. Poderio de Deus. Jesus, no seu nascimento, ele mudou o calendário. Começou o ano todo de novo, contar 1, 2, 3, os séculos começaram. Gente, olha o poder
que emana de Deus. Deus é esse Pai maravilhoso que me carrega no colo neste momento. Neste momento eu tenho certeza que estou no colo do Senhor. As pegadas na areia que eu deixar vão aparecer só os rastros de Deus, porque Ele me carrega no colo. Deus sabe como está o meu coração. Deus sabe como é a minha fé. Deus conhece o meu modo de ser, o meu jeito de ser, de sentir. Ele conhece as minhas emoções. Ele conhece o meu raciocínio. Ele conhece as minhas fraquezas. E Ele ouve a minha prece. Ele ouve a tua prece também. Jesus, Ele é incrível. Ele desce, se faz carne. Deus se faz carne, como Jesus. Ele habita no meio de nós. Ele sente as nossas dores. Ele nasce numa manjedoura. Olha, Ele faz tudo para te mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Deus é maravilhoso. Ponha fé nessas palavras. Ponha certeza. Porque Deus é o cara. Vamos conversar na nossa linguagem hoje, né? Que a gente fala, Ele é o cara. Deus é aquele que pode tudo. Entendeu? Se uma folha cair de uma árvore, foi permissão de Deus. Se um fio de cabelo cai da minha cabeça, é permissão de Deus. Olha que na primeira leitura, Abraão e Sara, aproximando-se dos 100 anos quase, ele diz, no ano que vem eu voltarei e sua esposa terá um filho. Quem estiver aí sua livrinho de leitura, vai aí na primeira leitura, que está em Gênesis. Deus, ele aparece, ali fala Abraão, né? Aqueles 3 cavaleiros aparecem e fala. E aí vê a bondade de Abraão e de Sara, prepara todo aquele banquete e coloca debaixo da árvore. Gente, aquela árvore, imagina o tamanho dela para caber uma sombra tão grande para um jantar maravilhoso, onde os servos vão servir ali tudo, né? É uma árvore frondosa, a árvore de Deus, a árvore da vida, porque diante daquela árvore ali debaixo dela, ele diz, tua esposa terá um filho daqui a um ano, uma senhora de 90 anos. Isso é Deus. Gente, não existe nada mais certo do que tudo que existe é obra de Deus. Tem como explicar uma coisa dessa? Gente, quando a pessoa sofre um acidente de carro, ali chega ali os curiosos, porque vai 2, 3 para ajudar e vai uma multidão só para olhar, para poder falar para frente o que aconteceu. Aí você olha para aquele carro e ali não saiu ninguém vivo. Sai uma pessoa dali, aí todo mundo fala que aquela pessoa nunca mais vai andar, porque vai ter isso, vai ter aquilo. Aquela pessoa anda, se cura, se levanta. Agora você vai me provar aqui que isso não é obra de Deus? Ah, mas são os médicos. Sim, os médicos, com a sabedoria que lhes foi permitida de geração em geração, que vieram de Deus. Existiu o primeiro médico, né? E a gente diz que Jesus é o médico dos médicos. Olha, gente, quando o médico diz assim, não tem mais jeito, ali cessou a palavra do homem. Ele deu fim ali, falou, olha, acabou, não tem mais jeito. Ali foi o homem que falou, o médico. Mas existe um acima dele que ainda não deu o veredito final. Eu vou dar um testemunho aqui para você
porque eu preciso dar esse testemunho. No dia 28 de maio, meu pai, de 92 anos, faleceu. Nós sepultamos. A gente sente muita saudade dele, porque meu pai, ele foi o cara na minha vida. 92 anos de sabedoria, de vida, de trabalho, de humildade, de obediência, de muito carinho com a gente que era filha. Éramos 4 filhas, somos, 4 irmãs. Mas aconteceu uma coisa interessante, que a gente ouve falar que na Bíblia, o número 7, ele é o número da perfeição. E a gente acredita nisto, mas a gente nunca para perceber as coisas. E aí o que acontece? Eu morei com meu pai por um tempo, desde o falecimento da minha mãe, que pedia que a gente cuidasse do nosso pai. E naquele momento, quem tinha mais coragem para ir morar, largar tudo e ficar com meu pai, fui eu e meu marido, Então a gente mudou para casa do meu pai, começamos a ficar com ele para viver o luto da minha mãe. Foi em 2010 que ela faleceu. E aí, passou um tempo. Meu pai, ele assim, era aquela pessoa que gostava de andar, fazer umas caminhadas longas, todos os dias, tinha uma saúde boa, a gente chamava saúde de ferro. Ele falava mesmo, tinha muito orgulho disso e a gente também tinha. Então, assim, era muito difícil cuidar dele, porque ele não deixava a gente cuidar dele. Ele tinha 85 anos quando eu fui morar com ele. Não, eu tinha menos. Então, o meu pai teve um problema sério de coração. E aí, a gente fez o eletro, fez cateterismo. 90% das vezes estavam entupidas. Meu pai, nessa ocasião, ele estava com 85 anos. Morreu com 92? Ele estava com 85 anos quando aconteceu isso. E aí, os médicos, depois de fazer toda aquela bateria de exames, o veredito foi que o meu pai não tinha muito tempo de vida. Isso é um testemunho, tá, gente? Isso não é uma história que eu tô inventando na minha cabeça, isso aconteceu mesmo. Meu pai, ele desmaiou na minha frente, eu peguei ele no colo, eu sou pequenininha, peguei meu pai caído no chão, no dia que voltou do cateterismo, muito fraco. Então, ali foi, assim, um susto que nos deu, E aí, todo mundo ficou sabendo, que ele tinha pouco tempo de vida, foram muitas pessoas visitá-lo. Inclusive o padre da época que estava na nossa paróquia aqui, muito amigo meu, do meu marido, foi visitá-lo também. Levou o óleo da unção, ungiu meu pai. Dali passou um tempo, meu pai melhorou, mas a gente não contou pro meu pai que ele tinha um problema cardíaco. A gente alertou sobre as coisas que ele não podia comer, sobre o modo de vida que ele levava. A gente tinha aquele cuidado, assim, que ele queria caminhar. Eu tinha que caminhar logo depois que ele saía, de longe, para ele não ver que eu estava atrás dele, fazia isso sempre. Porque ele sentia que estava bem. Ele não gostava que a gente ficasse pegando na mão dele para nada. Meu pai era muito forte, Que Deus tem em bom lugar. Meu pai era desse jeito. Ele é aquele senhor que morreu com 92 anos, mas ele estava de pé até o dia que ele foi internado. Entendeu? A gente tinha que adivinhar a hora que estava sentindo mal, porque ele não falava com a gente. Então, com o passar do tempo, a gente foi notando, a fragilidade. Uma pessoa de 92 anos já está mais frágil, O caminhar, o segurar as coisas com a mão, as dificuldades, algumas dificuldades a pessoa tem. Meu pai tinha uma memória forte, uma memória boa. Ele já tinha esquecido algumas coisas, mas não tinha nenhum mal. Ele estava lúcido, estava com a saúde perfeita. Mas tinha o coraçãozinho fraco. A gente não falava para ele que ele tinha esse problema de coração, porque
ele era muito cismado e a gente não achava que ia ajudar ele, né, para ele ficar mais preocupado, porque a pressão dele era altíssima também. Gente, depois que o médico deu esse veredito, depois que o padre ungiu meu pai com óleo da unção, meu pai viveu 7 anos. O número da perfeição na Bíblia. Foram 7 anos bem vividos, porque a gente cuidava dele, respeitando sempre a vontade dele. Sempre fazendo o jeitinho dele, que meu pai era todo metódico, né? Ele gostava de fazer o cafezinho todo dia. Gente, 92 anos. Naquele dia que ele foi internado, ele morreu, ficou 2 dias na UTI e faleceu. Ele foi internado e naquele dia antes de ser internado, ele tinha feito o café. Entendeu? Então, assim, é uma lembrança boa. A gente sempre tem assim, o coração em paz, porque a gente sabe que o nosso pai viveu com amor, sempre falando que a obra de Deus é perfeita, sempre fazendo como este centurião, que dizia, basta uma palavra tua e eu serei salva. E eu acredito nisso. Que Deus deu meu pai 7 anos de boa qualidade de vida. Meu pai viveu, todo domingo eu levava ele à missa, antes da pandemia, né, eu me mudei de lá depois, né, e aí minha irmã ia lá, a gente começou a dividir, cada dia uma ia lá com ele, e aí eu, todos os dias, saía da minha casa de carro, ia lá na casa dele, buscava ele e levava ele para a missa. Eu tinha o coral das crianças, eu falo tinha porque durante a pandemia a gente não tem se encontrado, né? E quando começou a pandemia eu não pude mais levar meu pai à igreja, porque a igreja também não abriu mais, né? Depois que abriu com restrição, o meu pai já com 92 anos, ele estava assim, todo cuidadoso, não teve Covid, glória a Deus, não teve. Então, assim, a gente tem muito que agradecer a Deus. Olha, meu coração, ele arde de saudade. Quando eu lembro do olhar do meu pai, do jeito do meu pai, da minha mãe, eles eram assim, como água e vinho, né? Meu pai e minha mãe eram o avesso um do outro. Mas nós aprendemos tudo que um ser humano precisa aprender para viver bem, para criar uma família bem, para ter valores, valores morais, valores espirituais, para sermos pessoas de bem. Meu pai foi exemplo para mim de família. Minha mãe foi exemplo para mim de família. Eu aprendi com a minha mãe como ser uma mulher batalhadora, que corre atrás. Entendeu? Eu tenho minhas dificuldades. Por quê? Eu herdei isso do meu pai. Aquela dificuldade de agir às vezes, mas de pensar muito, raciocinar tempo demais, demorar demais. Mas com o tempo eu consegui moldar isso dentro de mim. Eu aprendi a resiliência, né? Muitas vezes a pessoa te ofende, na hora você tem uma palavra, porque você tem uma língua afiada. E você responde. Mas muitas vezes você tem que conter, para que a sua língua afiada não prejudique alguém. A resiliência, pensar, aceitar as dificuldades, combater a você mesmo, vigiar a si mesmo, tomar todo o cuidado para que você possa enxergar Deus nas pessoas, para que você possa ver Jesus nas pessoas. Quando alguém bater na sua porta, você possa abrir sua porta e ver, é Jesus chegando. A pessoa te fala assim, uma coisa, uma palavra, que você pense, gente, por que ela me falou aquilo? Porque não era ela falando, era o Espírito Santo falando através dela para você. Isso acontece no nosso dia a dia. Aquele centurião falou com Jesus, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. É preciso você observar que Deus é assim. Deus, ele usa dos artifícios que ele tiver na mão para chegar até o seu coração. Olha, eu gostava muito de ir à missa todo domingo, todo sábado, a vida inteira eu fui assim. Mas eu nunca tive coragem de chegar lá e me oferecer para trabalhar na obra de Deus.
Olha, assim como eu, você pode ser assim também. Doida para fazer alguma coisa na igreja, mas você acha que lá já tem dono. Não, dono tem, é de Deus, mas não é meu. Eu gosto de cantar na igreja, eu gosto de cantar na missa, eu gosto de fazer leitura, eu gosto de pregar a palavra, mas eu tenho consciência que não é meu aquele lugar. Aquele lugar é de quem Deus escolher naquele dia. Eu não sou dona do Ministério de Música, eu não sou dona das crianças que participam do coral das crianças, eu não sou dona do coral dos adolescentes, que agora vai ser renovado. Não é obra minha, é obra que Deus escolheu e colocou nas minhas mãos. E eu faço com muita alegria. Mas eu tenho consciência que não é meu aquele lugar, porque aquele lugar, ele está sempre aberto. É uma cadeira. Aquela cadeira que vai de geração em geração, né? Não é assim que Jesus fez o seu ministério? O ministério de Jesus foi assim. No ministério de Jesus, ele veio, fez a obra, foi crucificado e ressuscitou. Ficou uma cadeira ali, a cruz, uma cadeira, a quem ele convidou Pedro para sentar no lugar dele. E assim foi de geração em geração, de Pedro, chegamos até hoje ao Papa Francisco. Gente, isso é muito sério. O lugar que você ocupa dentro da sua paróquia, dentro do templo onde você serve o seu culto, ele não é seu. Ele é de Deus. É uma cadeira que você vai ter que ceder a vez para outra pessoa sentar. Mas que você precisa fazer aquela obra ali. É uma obra maravilhosa porque Deus é presente na nossa vida. Deus me mantém de pé todo santo dia. Porque, gente, a gente perde pessoas. A gente perde momentos. A gente perde muitas coisas na vida. Por quê? Porque nada nos pertence. A minha casa não é minha, os meus filhos não são meus, nada é meu, tudo é de Deus. O meu pai e minha mãe, eu devolvi eles para Deus. Precisamos devolver os nossos entes queridos para Deus. Porque a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. E Ele, sim, nos chama, nos convida a servir, a estar sempre à frente numa batalha. Como Davi esteve, né? O rei Davi. Mas o rei Davi também cedeu a cadeira para Salomão, né? Jesus cedeu a cadeira para Pedro. Meu lugar onde está no coral hoje das crianças, o coral dos adultos, o coral dos adolescentes, esse ministério que eu exerço, ele não me pertence, ele pertence a Deus. O Espírito Santo age em mim e na obediência eu faço. Mas eu amo. Eu faço com o maior carinho do mundo. Olha, não existe alegria maior do que estar a serviço de Deus. Olha só minhas mãos, ó. Essa mão aqui esquerda não faz isso aqui não, gente. Desde outubro que eu tô trabalhando esse lado meu aqui, que paralisou de uma vez, doía tudo. Mas, com as graças de Deus e a ajuda da minha fisioterapeuta, né, doutora Jéssica, eu estou aqui, consigo bater palma. Glória a Deus por isso. Porque não é fácil. Deus, quando te convida, Ele não diz assim para você, olha, vai ser molezinho, ou qualquer coisinha você me fala, é moleza. Não é moleza. Servir a Deus não é fácil. Entendeu? Mas é necessário. É necessário a gente aceitar a missão. É dizer assim, seja feita a tua vontade. Assim como Maria, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Olha as minhas mãos, Minha mão geralmente é assim, meu dedo faz isso aqui, é tudo assim, a minha articulação. Mas, eu ainda não estou seguindo o 100%, mas eu vou chegar lá. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele me honra. Então, eu aprendi o seguinte, eu preciso fazer esse momento de oração toda semana. Eu fui ao padre perguntar, padre,
Estou errando? Estou fazendo errado? Posso continuar ou não devo continuar? O padre me disse, minha filha, sempre que o seu coração é tocado para falar de Jesus, fale. Se é pela internet, faça pela internet. Então, eu estou aqui na maior alegria fazendo esse momento. Não venho aqui para trazer motivos para você chorar, a não ser que você chore de emoção. Porque Deus é maravilhoso. Professe isso na sua vida. Tá difícil? Tá. Mas não é impossível, que eu sirvo o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo, não existe nada impossível para ele. Por isso eu tenho certeza que as minhas lutas eu vencerei todas, em nome de Jesus. E você também vai vencer, tá? A gente está na pandemia, vamos continuar fazendo a nossa parte? Vamos, né? Tô louca para entrar em aglomeração, tá, gente? Assim como você, também gosto de estar com as pessoas, né? Porque dentro da igreja, a gente sabe que a gente gosta de encontrar todo mundo. As pessoas olham para mim, às vezes me cumprimentam e perguntam para mim sobre dias de missa, dia de grupo de oração. Isso assim é muito bom, saber que a gente é referência, né? Eu agora estou descobrindo vários canais nas redes sociais, tá, gente? Vocês vão me descobrir no TikTok, vocês vão me descobrir em várias coisas aí. No Facebook, no YouTube, no Instagram. E se você quiser me seguir, né? @tia Dalila ou #DalilaD10, né? E também agora estou trabalhando numa nova empresa que eu ando fazendo propaganda aí nos meus canais. Mas aqui eu não vou falar nome de nenhuma, porque hoje é dia de servir a Deus. Os meus sábados são reservados para a palavra de Deus. Então, se na sexta-feira eu não conseguir fazer o meu momento orante com você, você pode ter certeza que no sábado a gente vai estar aqui, tá? Então, vamos rezar juntos, né? Vamos rezar todas as fés, né? Às vezes você tem uma fé católica, às vezes a sua fé é espírita, às vezes a sua fé é protestante, mas em todas elas nós temos uma oração em comum. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Faça como aquele centurião. Converse com Deus nos seus momentos de dificuldade, tá? Estando na sua casa, estando no seu trabalho, estando na rua. Não importa onde você esteja, converse com o Senhor. Converse com Deus, apresente para Ele os seus problemas. Se você é católica, vá ao Santíssimo. Chega lá, não precisa de uma oração pronta, não precisa de uma oração que já vem produzida, né? Que alguém já rezou antes, porque a primeira oração da Ave Maria foi o anjo Gabriel que começou, né? Isabel também, ele veio e ela veio e completou a oração. Ave Maria, o anjo Gabriel pronunciou. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E Isabel fala, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isabel fala, Santa Maria, né? Como é que vem a mim? Como é que eu me tornei digna que a mãe do meu Senhor venha até a mim? Então essa oração foi criada naquele momento ali. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, todo momento que você tiver na sua vida, seja de dificuldade, apresenta para Deus, fala, Senhor, por exemplo, né, na sua família tem uma irmã que você preocupa muito com ela, que você vê que ela está estragando a vida dela de algum jeito, com alguma atitude que ela faz, e você fala, não adianta. A sua mãe reza por ela, não resolve. O que você faz? Vai e fala, Senhor, eu queria te entregar a minha irmã fulano de tal, ou meu irmão fulano de tal, ou meu esposo, ou a minha esposa. Eu queria pôr nas suas mãos, Senhor, porque assim, eu já tentei de tudo, e eu não estou dando conta. Então, assim, eu estou pensando em fazer alguma coisa, mas eu queria que primeiro ele passasse pelas mãos do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar do meu marido,
cuidar da minha irmã, do meu irmão, do meu filho, da minha filha, aquela pessoa que é motivo da minha preocupação. Coloca nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eu queria colocar nas suas mãos, porque da minha parte eu tenho tentado fazer de tudo e não está adiantando. Essa pessoa não me escuta. Essa pessoa não leva a sério o que a gente fala para ela. Ela zomba, ela não tem fé. Apresenta para Deus da sua forma de falar. Converse com Deus de igual para igual, porque Ele é presente. Entendeu? Feche seus olhos e enxergue Deus e fale com Ele. A gente tem que ter uma fé e intimidade assim com Deus. Conversar, apresentar para Ele. E também, quando você estiver feliz, que aconteceu alguma coisa boa, olhe para o seu Senhor, obrigada. Obrigada. Sabe? Porque assim, na minha vida, muitas vezes, eu pedi. E muitas vezes eu pedi a Deus pela fé da minha mãe. E aí, na semana seguinte, acontecia. Eu falava, nossa, como o Senhor é rápido. Isso acontece. E aí, você percebe como Deus é rápido para atender. Quando Ele percebe que o seu pedido é de coração. Quando Ele percebe que o que você está pedindo é uma coisa séria. Você está de fato confiando em Deus. Então, deixa que Ele age a sua vida. Deixa que Ele fale. E que a cura aconteça. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada pela sua presença aqui nessa tarde de sábado. Quando não for na sexta-feira, será no sábado. Eu estarei sempre aqui trazendo a palavra do dia para você, tá? Um dia cantando, um dia falando, pondo uma musiquinha de fundo, fazendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o momento. Tem dias que a gente está num estado assim muito difícil e é preferível a gente ficar calado, por isso às vezes eu não faço esses vídeos. Tá? Então fiquem com Deus, muito obrigado pela sua presença, tenham um excelente final de semana, um excelente domingo e não esqueça de começar o dia com Deus e terminar o dia agradecendo a Deus. Amém? Até na semana que vem. Esse vídeo ficará aqui no YouTube e ficará no Facebook para você assistir. Se você estiver chegado agora, pode clicar que daqui a pouco vai estar já na minha página, ok? Fiquem com Deus, tchau, tchau.